Estamos reiniciando a nossa programação do último dia, do quarto encontro nacional da CEPA Brasil, com a temática Imortalidade, Mediunidade, Perspectivas para o século XXI. Na programação da manhã de hoje, nós teremos a oportunidade de 2 painéis, 2 exposições, onde daqui a pouco nós teremos o tema Fundamentos da Mediunidade na Filosofia Espírita, pelo confrade Mauro Espínola, e em seguida nós teremos a última exposição da manhã com uma temática, uma pesquisa mediúnica do grupo Espírita Livre Pensador, com a nossa querida Alcione Moreno. Então, vamos formar aqui a nossa mesa da manhã de hoje, que vai conduzir os trabalhos. Eu quero convidar aqui o meu amigo Kleber Mascarenhas e o meu querido amigo Francisco Hermínio. O Kleber vai conduzir aqui a coordenação da mesa e o meu amigo Francisco Hermínio vai ser o nosso secretário. Com a palavra, então, o Kleber. Minhas amigas, meus amigos, bom dia. Nós que acordamos aí sobre as brisas destes verdes mares cearenses da nossa capital alencarina, Fortaleza, de Nossa Senhora de Assunção, a mais bela cidade do planeta, não é? Meus amigos, sem mais delongas, então nós vamos iniciar o nosso momento, só colocando aos companheiros que no decorrer da exposição dos nossos amigos, nós teremos aqui a nossa equipe de apoio aí com o Gustavo, a Andréia, a Débora, o Laírton, que vão estar aí nos dando uma força e coletando as perguntas que os amigos e as amigas fizeram. Então vamos chamar o nosso companheiro Mauro Mesquita Espínola, São Paulo, que vai ser o nosso primeiro expositor. O Mauro é doutor em engenharia e professor universitário, participante do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, e do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, de São Paulo. É o atual diretor administrativo da CEPA, Associação Espírita Internacional. Então, com a palavra, o nosso amigo Mauro. Obrigado. Bom dia a todos. Está todo mundo animado aí nesse domingo? Eu estava achando que ia fazer essa palestra apenas para o Jailson, que não falta em nenhuma, e para minha dama, que por postos de ofício estaria aqui para me prestigiar. Mas eu fico contente de ter um pouco mais de gente aqui, né? Muito obrigado pela presença. Quero também agradecer a oportunidade de estar aqui participando de um evento tão fabuloso. Estou enquadrado aqui? Show de bola. Muito bem organizado. Parabéns a todos que estão tocando isso aqui. Eu me propus a falar sobre fundamentos da mediunidade na filosofia espírita e percebi desde o início que era uma grande responsabilidade, porque é como se buscássemos refletir sobre, afinal de contas, como o Espiritismo trata a mediunidade. Fiquei um pouco mais angustiado quando percebi que a minha palestra ia ser quase no fim do evento, ou seja, quase tudo já teria sido dito e pouca coisa sobraria para a gente falar. Então resolvi fazer o seguinte: propor aqui para vocês uma espécie de agenda de estudos e pesquisas sobre o Espiritismo. Um conjunto de temas, alguns já bastante abordados aqui, outros possivelmente pouco abordados, tanto no nosso dia a dia, como até mesmo nesse evento. Então, primeira coisa, propor essa agenda. Vocês vão ver que vai ter um conjunto de temas, e esses temas serão tratados aqui na minha apresentação de forma muito rápida, apenas para lembrar alguns pontos que eles refletem.
Nós tivemos a oportunidade de ter um evento na cidade de Santos, no dia 1º de setembro, com a participação do John, com muita discussão e também muita confraternização. O CPDOC já tem 11 livros publicados. Nós temos uma turminha aqui no evento que participa do CPDOC, e o CPDOC está comprometido tanto com o desenvolvimento do Espiritismo, quanto com o próprio trabalho da CEPA. A CEPA e o CPDOC seguem, na nossa opinião, o mesmo caminho. Então, quem tiver gosto de conhecer o CPDOC, participar do CPDOC, que trabalha com desenvolvimento de temas de apoio ao Espiritismo, pode entrar na nossa página cpdocespirita.com.br. Para falar desse tema, é importante lembrar que a mediunidade é fundamental para o Espiritismo. Sem a mediunidade, o Espiritismo simplesmente não existiria, porque ele está historicamente vinculado à mediunidade e ele também nasceu e cresceu a partir do estudo da mediunidade. Para o próprio centro espírita, a mediunidade tem um papel fundamental. Embora muitos de nós aqui defendêssemos que a questão mais importante que existe no centro seja os estudos e as pesquisas, sem dúvida todos concordaremos que a mediunidade é uma base fundamental dos centros espíritas. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso. Para o mundo moderno, sem dúvida, a mediunidade tem também um papel muito importante. Ela precisa ser desvendada, precisa ser melhor conhecida, e precisamos ter condições hoje de vincular os estudos da mediunidade com todos os estudos que existem relacionados à cultura, à saúde, à ciência de uma forma geral. A própria finalidade da mediunidade pode ser sempre discutida, porque muitos consideram que a mediunidade tem pelo menos o fator fundamental, a importância fundamental de ser um fenômeno a ser desvendado. Mas muitos colocam no próprio meio espírita que a mediunidade tem um papel importantíssimo no desenvolvimento humano, no desenvolvimento do ser humano. Todas essas visões são muito boas, muito importantes. E discutir a finalidade da mediunidade, sem dúvida, é um tema de interesse de todos nós. As bases para esse trabalho estão em Allan Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, Instruções Práticas e a Revista Espírita, e em José Herculano Pires, através dos seus livros Centro Espírita e Mediunidade, Vida e Comunicação. Aqui é um roteiro, então, que eu proponho para as questões que envolvem a mediunidade. E que eu proponho o quê? Que cada um desses temas deve ter um conjunto de questões e um conjunto de estudos, práticas, métodos e assim por diante. A própria mediunidade, aqui incluída a sua definição, a sua caracterização e o seu mecanismo fenomenológico. O animismo, que considero como um fator de grande relacionamento com a mediunidade. O centro espírita, aqui incluídos todos os grupos, a formação dos grupos, a prática da mediunidade nos centros. A educação, aqui incluída a questão do desenvolvimento da mediunidade, mas também a questão da educação do ser humano para a mediunidade. A obsessão, que é um dos escolhos, como alguns dizem, da mediunidade, mas é um tema que, mesmo que não relacionado à mediunidade, interessa para o Espiritismo como objeto de estudo. A pesquisa, de uma forma geral, que envolve como pesquisar nos vários grupos espíritas, mas também como realizar a nossa relação entre as pesquisas dos nossos grupos e as pesquisas que são realizadas em todo o mundo, nas mais diversas áreas do conhecimento. E a moral, a relação entre mediunidade e moral. Falando então da mediunidade propriamente dita, algumas questões e algumas proposições. Primeiro, começando sobre o que não é a mediunidade.
A mediunidade não é um privilégio ou uma aprovação, não é motivo para adoração, adulação, louvação, e não é objeto de proselitismo. A mediunidade tem sido usada como objeto para atrair pessoas, quando num primeiro contato diagnóstico, dizemos para a pessoa: você é médium e precisa desenvolver. São dois problemas. Primeiro, que provavelmente essa pessoa não tinha instrumentos para dizer para outra que ela realmente é médium. É um diagnóstico bastante complexo. Segundo, que não necessariamente, e isso é um tema até polêmico, mas é uma opinião que eu tenho, não necessariamente uma pessoa que possui esse dom de maneira ostensiva precisa dedicar a sua vida, ou uma parte da sua vida, a utilizar a mediunidade dentro do centro espírita. Isso é apenas uma opção que as pessoas têm. Então, sem dúvida, essa frase tem sido objeto de proselitismo. A definição de Herculano Pires para mediunidade me parece a mais direta e singela. Mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Muito interessante, humana e natural, porque mostra que está ligada à natureza humana. Tem uma frase de Kardec que diz que a mediunidade é uma característica do organismo. Uma característica do organismo. Melhorou assim? Melhorou, está muito bom. Ótimo. Eu interpreto que a melhor frase de Kardec teria sido que a mediunidade é uma característica humana, envolvendo aí não só o organismo, como todo o complexo biológico, mental, perispiritual e espiritual. De qualquer maneira, temos aqui a definição de Herculano que pode nos orientar. Quem é e quem não é médium? Essa é uma questão que merece estudo sempre. O que alguns estudiosos já propuseram é aquilo que vem já de Kardec, que todos somos médiums, e Herculano chamou essa mediunidade generalizada de mediunidade estática, e, no entanto, há um conjunto de pessoas que possuem essa característica de forma mais... Desculpem. Deve ter um botão que liga só o... Tem um conjunto de pessoas que possuem essa característica mais ostensiva, como propôs Kardec, com efeitos patentes, dependendo de uma organização mais ou menos sensitiva, alguns têm mais, outros têm menos, e Herculano chamou essa manifestação de mediunidade dinâmica. Estudar os diversos tipos de manifestação mediúnica, estudar até mesmo essa capacidade humana, natural de todos os seres humanos, que é a mediunidade estática, sem dúvida é um dos desafios que temos hoje, principalmente na relação do nosso conhecimento com outros conhecimentos que já se desenvolveram muito nas áreas de psicologia, psiquiatria e assim por diante. E como ela se processa? Um trabalho importante que temos nessa área foi desenvolvido pelo nosso colega Ademar Quioro dos Reis, em que ele buscou desvendar a questão do mecanismo. Embora, Ademar, eu considero que a palavra mecanismo não seja mais adequada para esse tipo de expressão. Talvez a gente deva compreender, afinal de contas, quais são os atores e qual é a relação entre esses atores. Esse livro, sem dúvida, traz uma contribuição importante para isso. Mas nós temos ainda muitas questões relacionadas a esse mecanismo, porque a mente está sendo cada vez mais desvendada. E essas novas descobertas da mente podem nos ajudar a desenvolver novos modelos de compreensão do mecanismo da mediunidade. Falar um minuto agora sobre animismo. O animismo é um fenômeno natural, todos reconhecemos isso, né? É um fenômeno que envolve
a exteriorização do próprio ser humano, através dos sonhos, desdobramentos, sonambulismo, telepatia, clarividência, vários fenômenos que estão no dia a dia das pessoas. Aksakov e Bozano se dedicaram a essa questão. E se nós podemos considerar hoje Bozano como um dos maiores gênios da história do espiritismo, foi porque ele percebeu que separar o fenômeno anímico do fenômeno que ele chamava de espírita, o que ele chamava de fenômeno espírita era o fenômeno em que havia a manifestação de pessoas mortas, defuntos, como ele chamava, manifestação de defuntos. Aí, o que propôs o Bozano? Gente, são dois tipos de fenômenos diferentes. Os anímicos, que são baseados nos próprios seres humanos, não tem nenhuma hipótese de algum morto na história, e os fenômenos que chamamos de espíritas. Claro que quando ele faz esses estudos, ele conclui depois que esses dois fenômenos têm a mesma natureza. E segundo ele, um explica o outro. Conforme estudamos os fenômenos anímicos, começamos a fazer tantas questões que chegamos na imortalidade da alma, segundo Bozano. E, portanto, o animismo é um caminho para se chegar ao próprio espiritismo. Mas o animismo, para Bozano, Aksakov e para vários estudiosos, é muito importante de ser estudado. Kardec já tinha falado que na própria comunicação a influência do médium é muito grande. Ela é inexorável, sempre existe. Aquela ideia de existir uma comunicação limpa, pura, que não tenha a influência do médium, é simplesmente uma utopia, isso aí não existe. Então, quando nós estudamos a mediunidade seriamente, temos que reconhecer o fenômeno anímico como presente também nas comunicações. Eu considero que o animismo no centro espírita precisa ser respeitado, compreendido e estudado. E não haveria nenhum problema, por exemplo, em alguns grupos estudarem especificamente alguns fenômenos anímicos, além de estudar também os fenômenos espíritas, ou fenômenos mediúnicos estrito sensu. Uma curiosidade é que Bozano considerava que aquele fenômeno em que uma pessoa viva se comunicava, quando dormindo, por uma outra pessoa viva, o que é claramente um fenômeno mediúnico, ele considerava no bloco dos fenômenos anímicos, porque eram fenômenos baseados estritamente na existência de pessoas, na participação de pessoas vivas. Portanto, para Bozano, não tem uma dualidade entre animismo e mediunidade. Existe a mediunidade anímica. Claro que é apenas uma nomenclatura isso aí. Seguindo. Agora falar sobre o centro espírita, como um tópico de pesquisa e interesse nosso. Quando eu escrevi esse livro, Centro Espírita, uma revisão estrutural, percebi que uma questão difícil é propor coisas para o centro espírita, porque não temos uma feição, uma cara única para os centros espíritas. Então, para que tipo de centro eu estava propondo alguma coisa? Aí propus que seria para os centros espíritas que se considerassem como uma associação de pessoas e não como um grupo liderado por um espírito ou um grupo de espíritos. As pessoas é que decidem. Um grupo comprometido com o espiritismo, ou seja, a sua base e o seu objetivo de difusão e desenvolvimento é o espiritismo. E um grupo sem hierarquia estática e restritiva, ou seja, um grupo que está sempre se renovando e aprendendo. Para esse tipo de grupo, considerei que o papel do centro espírita é reunir pessoas interessadas em compreender e aplicar o espiritismo, difundir o espiritismo, contribuir com o seu desenvolvimento, ou seja, o centro espírita tem um papel de dar uma contribuição para que o espiritismo se desenvolva e proporcionar oportunidade para que as pessoas cresçam, se transformem intelectual e moralmente
naquele grupo. Para isso, então, propus 5 estruturas para o centro espírita. Uma delas é a mediunidade, mas também estudos e pesquisas, relações com a sociedade, poder e integração com outros grupos. Evidentemente, não trataremos desses 4 aqui agora, só para citar que mediunidade, portanto, é um desses elementos. E o que a gente discute sobre mediunidade no centro, do ponto de vista da prática do centro? Primeiro, que a mediunidade é de grande importância porque ela é a cara do centro espírita. Embora a gente possa ter muitas atividades importantes no centro, o que vai caracterizar qual é o objetivo a que se propõe aquele centro é a maneira como ele trata a mediunidade. O que eu proponho aqui do ponto de vista de método? A primeira coisa é que temos o método de Kardec. Eu queria até já antecipar aqui uma questão que não foi discutida pelos colegas anteriormente e que eu considero fundamental. Eu vou falar aqui de método para a prática mediúnica e não exatamente o método de pesquisa fenomenológica mediúnica. O método de Kardec não está voltado para a pesquisa do fenômeno chamado mediunidade. Não está voltada para desvendar esse fenômeno. Ela está voltada para desvendar conhecimentos da cultura, da filosofia, da própria ciência, através da comunicação com os espíritos. Então temos essa contribuição, mas podemos desenvolver novos métodos, podemos estabelecer novos caminhos, contanto que tenhamos clareza de qual o objetivo que nós temos. Uma coisa fundamental que proponho é a flexibilidade para experimentar e aprender. Nós temos que reconhecer que a pesquisa e o conhecimento exigem que a gente busque caminhos novos às vezes. Só que esses caminhos novos não são apenas invenções para ficar divulgando novas maneiras de salvar as pessoas. Não. São maneiras que buscamos de compreender um fenômeno, compreender como fazer melhor uma prática e analisarmos se aquilo trouxe resultado ou não. E nós temos que romper com aquelas tradições infundadas e estáticas que apenas colocam freios nesses nossos estudos. A gente não vai desenvolver isso aqui agora, mas podemos discutir essa questão mais à frente. Mas, de qualquer maneira, a mediunidade no centro exige o desejo de se instruir e melhorar. Se nós não tivermos a ideia de melhorar sempre, nós estaremos fazendo centros que a gente aparece um dia, depois aparece depois de 30 anos, e o centro diz, olha, nós fazemos essa reunião da mesma forma há 30 anos. Isso não é nenhum orgulho para nenhum grupo, porque nós temos que estar sempre progredindo naquilo que fazemos. Estou apertado já com o horário. O quarto tema é educação. E as questões envolvidas são a educação para os médiuns e dirigentes da reunião mediúnica e a educação do ponto de vista do papel da mediunidade para as pessoas no mundo moderno. Às vezes a gente chama de desenvolvimento da mediunidade. A ideia, a prática de criar condições para os médiuns se desenvolverem e poderem expressar melhor a sua capacidade mediúnica dentro do centro. Esse termo pode ser utilizado, mas talvez o termo educação seja mais adequado, porque ele envolve todas as questões integrais relacionadas com o desenvolvimento das pessoas dentro do centro. O médium não pode se acomodar, deve se reinventar sempre e analisar a sua própria produção e reciclagem. E dentro desse espírito, os grupos que buscam sempre fazer avaliações e reavaliações do seu trabalho
contribuem para que os médiuns tenham essa atitude e não fiquem cristalizados na sua forma de agir. Educação contínua do médium e dos demais atores é, portanto, necessária. A atualização do médium e dos diversos atores do grupo e a reavaliação contínua pelo próprio grupo. Uma palavra sobre educação para a vida. O Espiritismo traz uma contribuição fundamental para o ser humano, como, por exemplo, é o conhecimento qualquer conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento relacionado ao clima. Quanto mais as pessoas puderem conhecer sobre o clima, melhor poderão viver no seu dia a dia. Quanto mais as pessoas puderem conhecer sobre as suas potencialidades anímicas e mediúnicas, mais elas terão condição de viver bem e buscar coisas boas para as pessoas que estão junto com elas. O Espiritismo não ocupa ainda esse espaço de dar uma contribuição cultural fundamental para a sociedade, que é da sociedade conhecer um outro lado da vida de maneira clara, objetiva, e que possa ajudar a própria sociedade a progredir. Então tem um papel aí importante a ser cumprido na questão da educação mediúnica, que é a educação para a vida, para o ser humano. E a responsabilidade social do médium e do centro espírita, desse ponto de vista, é muito grande. Falando um minuto sobre obsessão. Para Kardec, a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Existem até definições mais largas para a obsessão, falando até mesmo de obsessão de pessoa para pessoa. Mas do ponto de vista espírita, a gente considera a obsessão a influência de um espírito sobre um ser humano. Nós temos que sempre definir, redefinir a obsessão, porque é um tema de estudo e pesquisa, então precisamos conhecer mais, caracterizar melhor a obsessão como fenômeno e estruturar e ampliar o conhecimento sobre esse fenômeno, que é pouco conhecido da sociedade e pouco conhecido também por nós espíritas. A terapia da obsessão envolve várias atividades necessárias. Nós temos que ter como objetivo o de atender as pessoas e avaliar e aperfeiçoar continuamente essa forma de tratamento. Para isso precisa ter equipe e precisa ter uma metodologia de trabalho adequada. E agora, sobre o tema pesquisa, que se relaciona também à mediunidade como a todos os temas do espiritismo. O mundo gira, as coisas acontecem, as pessoas estão buscando, pesquisando. Muitas vezes temos a impressão de que esses tópicos que a gente estuda são apenas de nosso interesse. Isso não é verdade. Muita gente já está estudando. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos fazer pesquisas com foco, com método e principalmente com interação e colaboração com muitas outras áreas do conhecimento. Eu acabei invertendo aqui. Num trabalho recente que eu apresentei no Simpósio do Pensamento Espírita, eu mostrei essa técnica chamada revisão sistemática da literatura, que é uma maneira de nós levantarmos quais são as pesquisas que estão sendo realizadas sobre determinado tema na literatura como um todo. Essa técnica faz com que eu tenha um conjunto de estudos que eu capturo através de ferramentas da internet. Eu faço uma análise para saber quais as que me interessam e daqui eu faço uma análise para entender como que essas pesquisas já realizadas abrem caminhos para outras pesquisas. Quando a gente vai fazer essas pesquisas, temos que buscar nas bases de dados de artigos publicados no mundo inteiro. São várias bases de dados que existem disponíveis.
Um estudo que nós fizemos preliminar foi da experiência de quase morte, em que colocamos a expressão em inglês relacionada a isso e buscamos quais foram as pesquisas já realizadas nessa área. Aqui é um quadrinho que não vai dar para ler, mas só para vocês saberem. Essa aqui é a pesquisa com as palavras-chave da experiência de quase morte, que encontrou 148 publicações de alto nível no portal PubMed, que é do ano de 2015, por um brasileiro, Marco Aurélio Basto Júnior, da Universidade Federal do Mato Grosso, mas com participantes também da Federal de Juiz de Fora. Foi publicada na revista Arquivos da Psiquiatria Clínica, da USP. Mediunidade, uma revisão de estudos quantitativos publicados no século XXI. Qual foi a conclusão dessa pesquisa? Qual é o trabalho feito por essa pesquisa de Basto Júnior? Ele definiu a mediunidade, eu fiz aqui uma tradução livre, a mediunidade pode ser definida como uma alegada capacidade de se comunicar com pessoas falecidas. Olha que interessante, a própria definição de mediunidade talvez mereça a gente pensar para poder conversar com outras áreas. E tem sido muito usada essa palavra, alegada capacidade. Ele não está, nesse momento, discutindo se existe ou não mediunidade. Ele está discutindo sobre quais os fatores que envolvem o fenômeno quando existe a alegada mediunidade. E o objetivo da pesquisa é resumir e discutir os resultados encontrados em recentes estudos de investigação da mediunidade. Então esse artigo é uma revisão como aquele que nós fizemos do EQM para a mediunidade. E quem quiser fazer um estudo de mediunidade hoje deve, portanto, dar uma lida nesse artigo para saber o que já se publicou por aí. Olha o que eles fizeram. Tinha vários artigos, houve uma seleção deles pelas palavras-chave, ficou 150. Aí eles separaram, alguns eram repetidos, outros eram excluídos porque não estavam dentro do objetivo da pesquisa. Sobraram 10 artigos. Ainda são poucos, mas em outras pesquisas pode dar mais. Analisaram esses 10 para chegar às conclusões deles. Aí chegaram a vários resultados e conclusões, eu não vou detalhar, mas uma delas é bem interessante, ó. Uma associação de mediunidade com boa saúde mental, na maioria das pesquisas realizadas. Outra coisa, há escassez de dados empíricos e são necessários novos estudos que adotem um projeto rigoroso para realizar as observações físicas. Enfim, um belo trabalho feito por esses pesquisadores. Só mais um comentário sobre essa pesquisa aqui. Essa pesquisa foi feita por Emily Kelly, em 2010, da Universidade de Virgínia, e tratou das perspectivas para a pesquisa mediúnica. Então tem aqui alguns comentários sobre essa pesquisa. Agora falando sobre moral, que para encerrar, porque meu tempo se esgotou. Mas eu não vou falar quase nada de moral, porque não tenho moral para isso. Ó, mediunidade e moral. Mediunidade não depende da moral, mas a sua aplicação sim. Então, talvez a gente deva, com mais objetividade, fazer mais estudos e pesquisas relacionados à questão da relação entre mediunidade e moral. Só 4 propostas para encerrar. E vamos prosseguir convidando então a nossa amiga Luciane Moreno para a nossa 7ª exposição.
A Alcione, médica, ginecologista, obstetra, sexóloga, homeopata, membro do GELP, Grupo Espírita Livre Pensador, do CEPEDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, foi presidente da CEPA Brasil por 2 mandatos, de 2009 a 2011 e de 2011 a 2013. Então, com a palavra, nossa amiga Alcione. Não me atrevo a subir aqui direto. E não dá para falar aqui de baixo porque ninguém vai me ver. Bom, primeiro agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer imensamente a comissão organizadora, a esse evento, e calhou para mim a última exposição desse lindo evento. Eu queria mostrar para vocês uma parte prática, porque nós tivemos até hoje, nas nossas magníficas palestras, uma parte teórica. E no nosso grupo, nós fizemos uma pesquisa e eu queria muito dividir essa pesquisa com os meus amigos e contar para vocês, então, como foi esse trabalho. Meu grupo, como ele disse, né, é o Grupo Espírita Livre Pensador. Para frente ou de cima? De baixo. Ai, foi para cá. Passou dois. Agora tem que voltar. Bom, aqui é a cidade de São Paulo. Eu sei que ela pode não ser a mais bonita do Brasil, mas é a mais trabalhadora. E certamente aqui eu digo que São Paulo pulsa, porque são 24 horas que acontece alguma coisa na minha linda cidade para mim. Bom, nosso grupo, ele se encontra numa sala cedida pelo Grupo Espírita Redenção Alta de Souza, que se encontra no Belenzinho. Então, aqui a Zona Leste, a gente fica mais ou menos aqui. Nosso grupo são de mais ou menos 10 pessoas e são, nesse trabalho, né, tivemos a participação de 4 médiuns, 2 homens e 2 mulheres. Nosso grupo entende a mediunidade como um fato natural. E nosso trabalho foi orientado nas diretrizes teóricas, técnicas e éticas do espiritismo laico, progressista, humanista e livre pensador. Então, o nosso grupo tenta ter um mínimo de, eu vou dizer, de ritual, ser o mais aberto possível. Nós estamos juntos há muito tempo, não tem mesa, nós fazemos um grupo de uma roda, naquelas cadeiras que tem braço, então se tiver psicografia a gente usa naquele espaço e da forma mais natural possível. Seguimos a orientação e classificação do Livro dos Médiuns. Nesse trabalho, especificamente, a mediunidade que foi utilizada foi a psicofonia consciente. Essa descrição é usada, está no Livro dos Médiuns. E calhou, vou mostrar, já fizemos uma pesquisa anteriormente que tivemos outros tipos de mediunidade, mas especificamente para esse trabalho o que aconteceu foi a psicofonia. Todas as nossas comunicações são gravadas, são transcritas e nós nos reunimos todas as quintas-feiras. Na terceira quinta-feira de cada mês, essa comunicação é analisada criticamente. Então, as 2 primeiras são para estudo, a terceira para analisar as comunicações recebidas e a quarta e última, quinta-feira de cada mês, é a mediúnica.
Nós iniciamos com uma leitura de um trecho de alguma comunicação já recebida nos anos de 2011 a 2013, a preparação do ambiente, um rápido relaxamento. Aqui o Pus Prece deveria ter colocado entre aspas, porque na própria conversa já vai harmonizando o ambiente e a gente já passa para as comunicações. Nós temos um questionário pré-estabelecido, então, assim que a comunicação, nós começamos a fazer as perguntas. As comunicações foram todas espontâneas, nós não fizemos nenhuma evocação e todas as comunicações utilizadas para essa pesquisa foram classificadas como séria naquela classificação que temos no Livro dos Médiuns, que vocês conhecem. O grupo apresentou em 2013, no 13º Simpósio do Pensamento Espírita, um ensaio, né, sobre reencarnação das comunicações de 2011 e 2013. E dessa vez o nosso questionamento foram para as comunicações de 2014 a 2016. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa e partimos das premissas que existem espíritos, eles são imortais, eles se comunicam e existe reencarnação. E assim nós começamos as nossas perguntas. A primeira, qual o seu nome? Nós achamos importante porque era a forma, a gente se sente mais confortável para conversar com o espírito. Exatamente como a gente faz entre nós. Eu não consigo conversar com ninguém sem saber o nome dela. E assim fizemos também com os espíritos. E também porque guardamos essas comunicações e depois comparamos se aquele espírito que se comunicou com o nome, por exemplo, de Edvar, se mantém a mesma linguagem, se mantém o mesmo padrão. É uma forma que a gente tem de ter um parâmetro, né? E de analisar, de fazer uma análise das comunicações. Então, das 22 entrevistas, todos deram o seu nome. A segunda, conhecia sobre reencarnação? 81,8% conheciam e 18,2% não conheciam. Nós fomos fazendo as perguntas que a gente tinha curiosidade de saber, vocês vão vendo no desenrolar. Daí, se conhecia sobre reencarnação, se foi útil este conhecimento. 77,8% que sim, e o restante que não. E um dos espíritos que eu retirei a frase disse assim: não foi útil este conhecimento porque era muito superficial. A gente achou bastante interessante. Quarto, existe reencarnação compulsiva? Nós usamos compulsiva porque é a palavra que está na Revista Espírita. Com o passar das pesquisas, a gente viu que esse nome, nos dias de hoje, não queria dizer o que a gente, não ia responder o que a gente queria. A lembrança está relacionada a quanto aquilo me impregnou, o que causou em mim, tanto positivo quanto negativo. Se revive algumas cenas, o mesmo acontece na lembrança de outras encarnações. Um outro depoimento, né? Se revê a vida, mas não como um filme. Você consegue rever o sentido da sua vida, aquilo que você objetivou, aquilo que tentou fazer e não fez. As lembranças que vão te ajudar a aprender. E isso depois que a gente estudou, pareceu para o grupo tão óbvio, mas a gente não tinha pensado dessa forma. C. Existem fatores determinantes para o espírito reencarnar? O que leva, né, um espírito a reencarnar? Que os espíritos responderam. 12 respostas, um não sabia e os 11 responderam à vontade de cada um. As pessoas devem estar estimuladas, despertadas a buscar isso. O fator determinante é a sua vontade, a vontade de enfrentar novamente essa experiência.
Um outro depoimento: a vontade aliada a um desejo de aprimorar, de aprender novos conceitos. A gente queria muito entender o que é o tempo, o que é o espaço. Então, uma das perguntas foi a seguinte: na erraticidade, entendendo por erraticidade a situação do espírito desencarnado, o que equivale à condição de tempo que temos aqui? Todos responderam: não há nada equivalente. Quais foram os depoimentos? Só se presta atenção se estou conseguindo progredir e buscar novos projetos, uma nova forma de lidar com as coisas. A gente se entretém com tantas coisas, não há nada equivalente. O que entendo por tempo na espiritualidade é este movimento de interação que podemos fazer numa rapidez que não é esse tempo que conhecemos. É um estar no tempo, dentro do tempo. Como se fosse um funil, onde tudo pode acontecer, onde as ondas, as emoções, o cenário, aquilo que nós vivemos, esteja naquele funil. Imagine um furacão que leva aquela areia. É como se levasse todo o nosso pensamento. Esse é um tempo, só que é um tempo não cronológico, físico, né? É um tempo de conhecimento, um tempo onde pode colher e receber informações o tempo todo. Quais foram as nossas dificuldades? Sem sombra de dúvida, a maior dificuldade foi para a gente confeccionar as perguntas. Nós achamos muito difícil, porque nem sempre as perguntas que a gente fazia tinham as respostas que a gente desejava, não ficava claro. Então, por exemplo, nós estávamos estudando, queríamos estudar tempo, espaço, lugar, e aí a gente não sabia se perguntava o que é lugar, plano espiritual, plano mental, erraticidade. Então, confeccionar as perguntas foi a nossa maior dificuldade. E uma delas, aí a gente pensou em perguntar para os espíritos, né? Qual pergunta você acredita que poderíamos incluir na nossa pesquisa para que fosse respondido pelos outros espíritos? Das 13 respostas, todos não quiseram fazer nenhuma formulação, não perguntaram nada. E o que eles diziam? O conhecimento é paulatino e vocês vão conquistando. Não somos nós que vamos dar estas questões. Vocês mesmos vão sentindo, no decorrer do trabalho, a necessidade de outras questões. Se fizermos alguma questão, a sensação que nós temos é que possamos estar ultrapassando, invadindo. E um outro espírito nos disse o seguinte: nós não precisamos formular, tem que ser de vocês, mas podemos inspirar. Precisamos prestar bem atenção. Oitava pergunta: o que pode relatar sobre o plano espiritual? E aí, como eu disse, né, essa pergunta ela foi se mudando. Teve uma vez que fui eu que perguntei, que eu queria saber, né, como era o plano espiritual, como é o lugar que você está. E aí ele respondeu e descreveu exatamente a sala nossa de estudos. E aí eu me senti muito burra. Não é por aí. E assim nós fomos aprendendo e ficou, né? O que você pode relatar sobre o plano espiritual? 21 respostas e os depoimentos, né? Tudo se processa através de nossa vontade. A vontade impulsiona o pensamento e esse pensamento interage com outras mentes e outros pensamentos, fazendo um elo muito forte. E na medida das possibilidades, essa intenção, essa vontade se transforma em ação. Não existe um lugar. Todos falaram a mesma coisa. Todos. Aqui a gente
perguntou, né, de lugar, que eu já contei para vocês, plano espiritual, se existiu um ambiente, enfim. Nada, não existe lugar. Os depoimentos. Quando as pessoas se reúnem, acabam construindo um lugar comum para elas. Os espíritos também. Quando se reúnem, acabam construindo um lugar para eles, não com a mesma perenidade que teria o lugar dos humanos. As nossas coisas, os nossos cenários, os nossos locais se modificam. Eles são plásticos, são feitos pelo nosso pensamento. Dependendo do estado dos espíritos que fazem isso. Alguns espíritos não precisam estar num local circunscritos com cenário. Nada. Eles simplesmente são e se deslocam em qualquer lugar. Eu imaginei como a gente constrói castelos de areia, constrói estruturas, né, no gelo, como a gente plasma, né, um local, principalmente quando a gente está apaixonado, você imagina, faz todo aquele cenário, que poderia ser assim no plano espiritual também. Eles todos afirmaram, a ação do pensamento é tudo. Os depoimentos. Ela é a mola propulsora, tanto no plano físico como no plano mental, espiritual, da forma como queiram utilizar. O local que a gente se encontra é tão fluido e se modifica tanto que é difícil explicar. Se o espírito está ainda mais enraizado, mais percebendo o plano físico, esse local chega a ser mais denso e tem uma característica mais definida. A partir do momento que conseguimos transpor um pouco e nos distanciamos deste apego, desta ligação física, este local é totalmente fluido. Ele se modifica de acordo com aquilo que é meu objetivo, com aquilo que estou trabalhando no momento. Adquire uma plasticidade. Tudo é mental. Como cada um de nós vê este plano, este mundo espiritual, é através do pensamento. Pode-se criar cidades, escolas, hospitais. É uma multidão de criaturas que pensam nisso. Elas criam mentalmente estes espaços, até conseguirem vislumbrar que isto são apenas bengalas, diferentemente daqueles que não precisam disso. O plano mental é mental realmente. Nós plasmamos e criamos, não só no plano espiritual, como no físico. Fazemos isto o tempo todo. Podemos plasmar umbral, vale dos suicidas, tudo se processa através do pensamento e da vontade. 2 exemplos que eu peguei. Hospitais. Os espíritos amigos propiciam um ambiente assim, como se plasmasse um ambiente, para que essas criaturas não sofram mais do que elas já sofrem, porque é muito difícil lidar com o nada, com o que você realmente é, pensamento. Seu espírito demora um bom tempo para conseguir usar o pensamento. A maior parte dos espíritos percebem ainda ambientes muito parecidos com os terrenos. Outro exemplo. As pessoas ainda usam muito, quando uma pessoa desencarna, ela vai descansar. A pessoa se vê mesmo deitada. Com o tempo, ela vai percebendo que não precisa daquilo, mas demora o seu tempo. Eu achei muito interessante, nós achamos muito interessante, porque é muito comum isso, ela vai descansar, e eu fiquei imaginando, a pessoa chega lá, estou descansando, e aí continua descansando, até que percebe o que está acontecendo. Isso foi sobre o plano mental, esse espaço. 9ª pergunta. No processo do desencarne, quais foram suas maiores dificuldades? 12 respostas.
Essa eu achei fantástica. É duro você não ter limitações. Eu achei extraordinária essa resposta. Aprender a controlar o seu pensamento. Ele pode te jogar em vários locais e criar várias situações. Perceber está num outro estado, num outro ambiente. Você fica um tanto quanto perdido. Se enxergar como espírito. Perceber que não está mais no meio físico e ter um assenhoramento da situação. Para mim, foi muito tranquilo. Não tive nenhuma dificuldade, até porque encontrei amigos tão queridos e tão saudosos que a tarefa foi muito tranquila. E uma outra. Eu achava que isso era coisa do demônio. Eu tentava falar com um e com outro, alguns até ouviam. Eu achava que estava tudo bem. Até que o tempo foi passando e comecei a achar algo estranho. Isto começou a me incomodar. Foi quando os amigos se aproximaram e falaram comigo. Essas duas comunicações foram feitas no mesmo dia, pela mesma médium, e completamente diferente o conteúdo, a linguagem de uma e de outra comunicação. Está terminando, aguentem firme. Qual é sua atividade? 16 respostas, 9 aprendizes e 7 ajuda ao próximo. Então, os depoimentos. Estar em grupos em que as criaturas estejam dispostas à análise do espiritismo, utilizando o bom senso e tentar esclarecer outras criaturas nesta proposta mais livre, de alguma forma auxiliá-los e inspirá-los. Trabalhando com um grupo de espíritos que estão passando o processo do desencarne e que estão se adaptando a este plano. A maioria dele teve uma morte violenta ou de uma forma muito rápida e a gente auxilia de alguma forma essas criaturas. Um outro depoimento, estudo acompanhando grupos. Sou um aprendiz. Qual é o nosso desejo? Aprimorar nossas pesquisas, replicar o nosso trabalho, universalizando os conhecimentos, fomentar a criação de outros grupos de pesquisas mediúnicas, para que a gente possa trocar as nossas perguntas e fazer também as perguntas que outro grupo estão trabalhando, e colocar à disposição, para também serem analisadas criticamente, as nossas comunicações. Quando a gente pensa que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. De Érico Veríssimo. E nosso grupo deseja ainda. De uma semente nasceu uma árvore cheia de galhos e frutos, que gerou uma nova semente, que por sua vez dará origem a outra árvore. O GELP convida todos a plantar dúvidas. Uma dúvida plantada vai gerar novas respostas, que resultarão em novas dúvidas. Nossa bibliografia e o meu muitíssimo obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi feito com muito carinho e era um desejo muito sincero que eu tinha de agradecer tanto ao nosso grupo de encarnados como desencarnados nessa pesquisa. Muito obrigada. Então, agradecemos a nossa amiga Alcione e pedimos aos companheiros que continuem nas suas reflexões para a elaboração de suas perguntas. Bom, nós temos aqui então a nossa primeira pergunta, dirigida ao nosso companheiro Mauro. Mauro, nos
é indagado aqui. Você defendeu uma certa especialização dos grupos. Claro que isso é importante para dar uniformidade, mas não corremos o risco de incentivar a especialização. Quero que os grupos que se propuserem a estudar o Espiritismo com o objetivo de desenvolver o Espiritismo e puderem dar alguma contribuição, já estão, digamos, navegando numa onda diferente daquela que a maioria dos grupos tem. Mas se cabe uma sugestão minha, realmente acho que o foco é uma boa maneira de obter resultados mais palpáveis e mais consistentes. Então é apenas uma estratégia, vamos chamar assim. Não sei se Alcione. Alcione, até que ponto as respostas obtidas refletem o universo cultural dos médiuns e do próprio grupo? Percebe-se que nas respostas que foram trazidas, né, elas são laicas e não evangélicas, entre aspas. Como explicar isso? Grande pergunta. Essa é uma das nossas preocupações. Por isso que a gente quer replicar. Porque eu acho que isso acontece mesmo. Nós somos um grupo que estamos há muito tempo estudando juntos. Como eu contei para vocês, durante as 2 primeiras quintas-feiras a gente estuda. E, enfim, eu acho que pode acontecer. Daí a universalização. Por isso a gente quer replicar, outros grupos estudarem, para a gente poder ter um consenso nisso. Isso é uma das nossas preocupações. Excelente pergunta, porque dá para a gente conclamar todos os grupos, para a gente trocar realmente as perguntas, para ver um consenso, o que acontece com outros grupos, com outros médiuns, enfim. Esta próxima pergunta ela não foi direcionada, então eu vou deixar os companheiros livres aqui. Tá? Como trabalharmos um método para a pesquisa sobre mediunidade sob o ponto de vista do fenômeno? Acho que eu vou responder. Eu acho que a melhor resposta que eu posso dar para isso, eu não sei. É a mais justa, mais próxima da realidade, porque isso é algo a ser ainda melhor trabalhado, melhor desenvolvido. Nós temos feito muito pouca pesquisa fenomenológica espírita. Isso envolve os vários temas espíritas, a imortalidade, a mediunidade, talvez fuja até um pouco disso apenas a reencarnação. A reencarnação tem um conjunto de pesquisas fenomenológicas que já tem documentadas e tal, bastante importante. Mesmo assim, também a reencarnação tem sido ainda pouco objeto de pesquisas. O que eu proponho do ponto de vista metodológico? Que a gente aprenda, se proponha a aprender sobre a melhor forma de pesquisar cada objeto de pesquisa. Então, por exemplo, vamos supor que o meu objeto seja a mediunidade. Isso é uma coisa muito ampla, muito larga. Então, dentro da mediunidade, tenho que propor algumas questões mais específicas, né? Um exemplo bacana tivemos da pesquisa publicada recentemente pelo grupo de Juiz de Fora, junto com o grupo da psiquiatria da USP, que buscou apenas colocar como questão se havia algo diferente que acontecia nas medições neurológicas do médium, nos estados em que ele estava em transe mediúnico, segundo a sua própria declaração, e no estado em que ele não estava em transe mediúnico. Então a questão colocada na pesquisa foi apenas essa: qual é a diferença entre um estado e outro? E aí eles conseguiram chegar a conclusões importantíssimas que vão certamente contribuir para que na sequência a gente descubra outras coisas relacionadas à mediunidade. Então, o que eles tiveram que fazer? Para essa questão específica, tiveram que desenvolver um método. Esse método envolveu escolha dos médiuns, colocar quais as medições que seriam realizadas,
qual era o arcabouço teórico relacionado a doenças mentais que estava relacionado àqueles desempenhos que seriam medidos. Todo esse estudo, toda essa preparação, esse conjunto de atividades constituiu o método. E aí sim eles conseguiram fazer uma pesquisa. Então a minha sugestão é, para cada tema, focalizar em algumas questões, para cada questão desenvolver um método e a partir daquele método chegar a algum resultado. É isso. Eu queria também lembrar a todos que o livro que o Ademar escreveu, né, o Processo de Comunicação Mediúnica, também é uma sugestão de trabalho que eles fizeram e que a gente gostaria de ser replicado. Ele até cita isso textualmente no livro. Também dessa forma poderíamos estar aprofundando esse tema. Vai aí uma sugestão. Vou aproveitar, senhor, e continuar contigo, direcionado a ti. Quais foram as dificuldades que o seu grupo teve para fazer a pesquisa? E você teve, antes de iniciar o trabalho, que realizar algum tipo de planejamento, né, para esse estudo, definir padrão, etc. Então, a maior dificuldade, sem sombra de dúvida, foi a confecção de perguntas, como eu já falei para vocês. A outra coisa é que a gente está sempre avaliando, né? Nós fizemos essa pesquisa, escolhemos esses dados de 2014 a 2016, reavaliamos o grupo, como você sugeriu, né, no seu trabalho. Eu fiquei feliz porque a gente foi vendo as etapas, assim, o que nosso grupo fez. E a gente reavaliou e agora está pensando em outra linha de estudos. Mas é uma avaliação que nós fizemos sempre. A gente queria saber aquilo, estudamos bastante a literatura espírita, estudamos bastante a literatura científica dentro das nossas possibilidades. Colhemos os dados de 2014 a 2016 e depois reavaliamos e agora o grupo está num outro momento estudando uma outra coisa. Mas as dificuldades são essas, de você estar sempre reavaliando, o receio, como foi na outra pergunta, de serem os mesmos médiuns, no mesmo grupo, de ser mais padronizado. Então a gente está sempre discutindo, reavaliando. É um processo. Isso é difícil, essa é uma das dificuldades, né? Mas estamos trabalhando. Essa próxima pergunta também não foi direcionada, deixo os companheiros aí à vontade, mas nas avaliações de um grupo por outro grupo, como combater o melindre? Eu vou falar porque fui eu que propus isso aí. O melindre sempre vai existir, porque nós somos seres humanos, né? Então, por exemplo, quando a gente na universidade manda um artigo para uma revista, e o que é muito normal, o artigo volta com muitas críticas duríssimas, algumas até dizendo algo do tipo: isso não é pesquisa, isso não tem valor algum. Acontece isso nas avaliações que a gente manda depois de ter trabalhado mais de um ano numa pesquisa. Aí vem um comentário desses. A primeira coisa que a gente faz é engolir o melindre, porque a primeira reação que nós temos é de xingar as pessoas, dizer que elas são ignorantes, etc. Embora, afortunadamente, a gente não saiba quem foi que fez a avaliação, que é uma coisa muito boa, né? O chamado blind review, né? Que é a avaliação cega. Pois bem, o melindre existe porque faz parte do ser humano. Mas nós temos que conviver com ele, temos que administrar o nosso melindre. Quando um grupo de pessoas que se reúne para fazer um trabalho, ela tem que ter a capacidade de submeter esse trabalho à avaliação. Então, o que eu estou sugerindo? Havendo um grupo, mesmo que pequeno, de grupos, um conjunto de grupos que busca trabalhar o espiritismo de forma mais objetiva, com pesquisa,
eles podem colaborar entre si, analisando e avaliando os métodos e os resultados que os outros grupos estão obtendo, né? Isso pode ser promovido pelo próprio grupo que está fazendo as suas pesquisas. Fazer uma reunião, pode ser periódico, de ano em ano, de 3 em 3 anos, convidar colegas de outros grupos, apresentar para esses colegas quais são as questões propostas, quais são os métodos utilizados, quais foram os resultados obtidos, e os colegas fazerem comentários. Que está sendo produzido, que são livros de uma coleção que a gente está visando dar os principais conceitos, as bases fundamentais do Espiritismo na visão livre e pensadora. Cada livro vai ser avaliado por pelo menos 2 avaliadores, né? O CPDOC também vai buscar dar uma contribuição aos livros, principalmente daqueles produzidos pelo próprio CPDOC. Então vai ter uma sessão agora em Curitiba, no final do ano, em que nós vamos analisar alguns livros. Pois bem, esse processo é um processo que traz aprendizado também para os avaliadores, porque quando o avaliador avalia um texto, ele consegue enxergar coisas que ele não enxergou no próprio texto que ele escreveu, porque quando a gente vai ler, é um papel muito diferente daquele de escrever, daquele de fazer o trabalho. E também na análise de trabalhos mediúnicos, isso pode acontecer. Na hora de apresentar o trabalho e alguém analisar, ambos estarão aprendendo. Então, é um processo de aprendizagem. Temos aqui uma pergunta direcionada a Alcione. Os espíritos usados na pesquisa, eles são tomados de forma aleatória ou, acredito que esteja se referindo aqui às evocações, ou são evocações específicas? Não, nós não fizemos nenhuma evocação. No nosso, na primeira vez, lá na primeira oportunidade que a gente queria fazer pesquisa, nós combinamos com os espíritos e falamos, olha, nós queremos fazer pesquisa, a gente queria saber mais sobre reencarnação. E a resposta foi assim, tudo bem, nós vamos nos organizar para isso. E assim foi. Então, as reuniões, muitas vezes, a gente nem fazia as perguntas, ele já ia respondendo naquele tópico que a gente queria, já ia colocando as respostas daquela forma. Num slide que eu mostrei sobre como foi o desencarne, né, que eu contei para vocês que veio uma mensagem de que foi muito tranquilo, e depois uma outra que falava que aquilo era coisa do demônio, que ela nunca tinha pensado naquilo. Essa era um acidente como uma mulher, ela dizia, olha, eu vim aqui, fui trazida aqui para responder as perguntas, espero que eu possa ajudá-los. E foi assim. Agora, evocação, nós não fizemos nenhuma, foram todas espontâneas. Pergunta aberta. Em suas experiências, existe alguma observação com relação à mudança das características mediúnicas por parte de médiuns mais jovens, ou seja, mediunidade em diferentes faixas etárias? Há observações específicas em relação a isso? Olha, no nosso grupo a gente não viu. Nós temos médiuns que exercem a psicofonia, a psicografia, alguns videntes. E foi interessante porque na nossa primeira pesquisa teve psicografia, da mesma forma também, a gente nem fazia as perguntas, eles já vinham todas respondidas, né, na comunicação. O vidente que dava a sua contribuição, mas não tivemos mudança de faixa etária, porque nesse grupo, nossos médiuns não são jovens, já são pessoas mais maduras, vou dizer assim, ou mais experientes.
Mauro, na aplicação do método utilizado por Kardec, qual seria a importância de um médium vidente na reunião mediúnica? Olha, a questão da presença de médiuns videntes é uma questão que precisa ser bem estudada. Eu já vi muitas distorções em relação a isso. O médium vidente, pela suposta capacidade de enxergar melhor do que os outros o que está acontecendo, acaba tendo um papel de muita direção e muita autoridade dentro da reunião. Então a vidência, evidentemente, é um fenômeno que precisa ser estudado e considerado nos nossos estudos. E o papel de alguns médiuns videntes pode ser bem específico na reunião. Mas tudo isso tem que ser objeto de análise crítica e de observação. Se nós entramos numa ideia, num caminho de sempre tomar como verdade o relato de um médium vidente, nós não estamos fazendo pesquisa. A gente está recebendo como algo que seja uma revelação, aquilo. Se estamos à busca de revelação, ele pode ter esse papel. Se estamos à busca de compreender um fenômeno, compreender até mesmo um tema de estudo, a presença do médium vidente deve ser apenas mais uma contribuição dentro da reunião, que deve ser objeto de análise crítica e de observação junto do contexto geral. Essa é a minha opinião. A nossa experiência é assim também. A grande maioria é por psicofonia e por psicografia. E o médium vidente, normalmente, no final, nas suas considerações, aí algumas vezes acontece, outras, a maioria não acontece. E a gente, só como você falou também para nós, é um dado a mais. Só. Uma pergunta de cunho mais de curiosidade. Descrições do mundo espiritual em obras mediúnicas não seriam apenas metáforas que socorrem de paradigmas materiais? Então, nós começamos a estudar por isso, porque tinha a história do nosso lar, tinha o filme, e a gente do grupo não estava contente com aquilo. A gente achava que não era daquela forma, a gente queria estudar melhor como seria. E deu nesse trabalho que eu mostrei para vocês. O problema, agora sim, eu acho que é metáfora, mas o problema é que a maioria dos espíritas toma como verdade absoluta. Muita gente não lê Kardec e lê André Luiz. Nada contra André Luiz, tem coisas muito importantes, mas a gente prima por começar por Kardec, estudar bem Kardec, para poder entender que isso é uma metáfora. A questão da metáfora é muito importante a gente analisar. A metáfora tem grande contribuição nas várias comunicações que a gente realiza. Por exemplo, na comunicação dos espíritos pode haver metáfora, e às vezes a gente, na nossa maneira de escrever, de falar, de se expressar até numa palestra, se utiliza de metáforas. Então a metáfora tem grande valor, porque ela transmite paradigmas, vamos chamar assim, e tem que ser valorizadas. O erro está em a gente tomar a metáfora pela objetiva realidade. Isso é que é uma coisa que precisa ser mitigada. Quando tomamos a metáfora pela objetiva realidade, a gente pode estar trazendo uma distorção. Então é questão de analisar cada contexto para ver o valor de uma metáfora, tanto na comunicação de uma forma geral, como na comunicação com os espíritos, e por outro lado avaliar quando é mais desejado, mais buscado o fato objetivo. Se é esse o objetivo de um grupo, eu quero entender claramente se é A ou B, se é C ou D. Ele não está querendo uma metáfora, ele está querendo conhecer um fenômeno. Então são situações em que a metáfora pode não ser cabível. Vamos para a nossa última pergunta, considerando já
nossa hora. Essa pergunta, acredito que ela se deu em razão dos rótulos que a gente observa no movimento espírita, né? Então, pergunta-se, a mediunidade pode não ter qualquer vinculação com programação reencarnatória? Isso em referência ao próprio médium, acredite, né? Ou seja, sempre se diz que é médium porque ele foi programado para reencarnar e ser médium. Então, isso é quase, entre aspas, uma lei dentro do movimento, né? Ou seja, pode-se pensar que há mediunidade sem programação reencarnatória? A gente tem estudado e entendido a mediunidade como um processo natural. Não vejo como um dom, vejo como uma faculdade. E basicamente orgânica. E como nem reencarnação tem como obrigatoriedade, eu posso escolher. E isso é uma das coisas que eu mais amo no Espiritismo. Você pode escolher, você pode pensar, você deve pensar, questionar, refletir. Isso é uma possibilidade sua, de sua responsabilidade. Você tem essa liberdade, você tem essa autonomia e a sua responsabilidade. Então, pode ser escolhida? Pode ser escolhida, mas nem sempre. Dizer que tudo acontece porque a gente escolheu é como o desenhinho que eu pus lá para vocês, né? Então tem o cego, o manco, e você vai escolher. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a gente pode escolher. Se você quer escolher ser médium, ok, mas não 100% das coisas escolhidas. Não vejo um caminho retilíneo nessas pesquisas. A questão da vida já determinada, com todo respeito a quem pensa dessa forma, eu considero completamente insustentável. É um discurso absolutamente insustentável. Um dos motivos que faz eu acreditar muito na reencarnação, irreverentemente, é o fato de perceber que a maioria de nós muda pouco durante a vida. Então eu fico pensando, deve ter mais vida, porque as pessoas devem mudar mais do que isso, né? A pessoa muda pouco. Então eu tenho, por exemplo, colegas de faculdade que eu encontro depois de 30 anos. Quando eu vou ver, é a mesma pessoa. Ela mudou muito pouco. E eu mesmo mudei pouco. Ele fala, pô, você é o mesmo Mauro que eu conheci. Eu falo, pô, mas talvez até decepcionante isso, né? Isso me faz pensar que existe a reencarnação, entendeu? Uma expectativa de que a gente mude um pouco mais. Mas é o fato de nós mudarmos pouco é que faz com que a nossa vida também mude pouco, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, a vida de uma pessoa que mudou muito, ela mudou, a vida dela mudou. Então, quem faz a nossa vida somos nós temos que reconhecer isso. Quem constrói o nosso caminho somos nós. O nosso caminho, ele emerge de dentro para fora, e não de fora para dentro. Se a gente não se libertar dessa coisa que a nossa vida já está determinada, já está planejada, já está desenhada, a gente não vai sair de onde nós estamos. Então, desse ponto, eu não tenho meias palavras. Eu acredito que realmente seja um equívoco a gente manter o espiritismo vinculado a essa ideia de um planejamento estático para a nossa vida. Coisa do tipo, olha, vai acontecer tal coisa quando você tiver 20 anos. Isso é um absurdo completo. Quem constrói a nossa vida somos nós. É claro que quando a gente está vindo para encarnar, é bem provável que a gente faça algum plano. E um plano que tem uma generalidade de situação, contexto em que você vai encarnar e que vai te trazer a oportunidade de fazer algumas coisas. Mas aquilo é apenas o ponto de partida, como plano de qualquer projeto, de qualquer ideia. A partir daí haverá uma dinâmica. Então agradecemos ao senhor e Mauro, muito obrigado pelas belas lições da manhã. Eu que agradeço.